Graças a Deus, amada igreja. Amém. Espero que todos estejam bem. É sempre uma grande responsabilidade, né? Trazer a palavra de Deus para a amada igreja. Também é um motivo de alegria. Nós nos reunimos para meditarmos sobre a bendita palavra do Senhor nosso Deus. E para isso nós pedimos aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Aqueles que acharam, vão ficando de pé em reverência à palavra bendita do nosso Senhor, nosso Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que agora nós lemos e que sobre ela iremos meditar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo seja conosco, Senhor Deus, tanto no falar quanto no ouvir, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais da tua palavra e assim sermos transformados por ela, Senhor. É assim que nós te agradecemos e pedimos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, gostaria de falar, de nós pensarmos, chamar os irmãos para nós meditarmos nessa manhã, nesse Salmo de Davi. E nós vamos falar sobre 3 áreas da área de Davi, que Davi expressa nesse Salmo, mas que também faz parte da nossa vida, como humanos, como seres falhos, não é? Que se trata da luta interna, da luta externa e dos adversários. Nossos adversários que nós, na nossa vida, nós enfrentamos. É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Para iniciarmos, eu gostaria de dizer que é bem possível que este salmo tenha sido escrito durante os anos difíceis que Davi passou no exílio, quando o rei Saul o estava perseguindo. Vocês lembram que Saul foi o primeiro rei de Israel, não é? E ele era sogro de Davi. Quando Davi começa a tornar-se mais famoso do que o Saul, o que é que acontece? Saul começa a ficar com inveja dele. E Saul tenta matá-lo. Por 2 vezes, Saul tentou pregar Davi com uma lança na parede e Davi escapou. Chegou ao ponto que Davi teve de correr da presença do rei, porque o rei queria matá-lo de todo jeito. Houve ocasiões em que Davi confessou: apenas um passo entre mim e a morte, conforme está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Pela graça de Deus, Davi transformou seu sofrimento em cânticos
e os deixou para nos encorajar em nossas tribulações. Nós podemos ver isso, a mesma coisa, Paulo fala, vamos abrir aí, em 2 Coríntios, que o Senhor também nos consola. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 11. 2 Coríntios, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2 a 11. Paulo diz o seguinte: graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vocês notam o paralelo entre o que Davi estava passando, o que Paulo passou, perigo de morte, tribulação. Notam o paralelo, que não mudou muita coisa entre o que Davi enfrentou com seus adversários, o que nós, como igreja, enfrentamos. Neste salmo curto, Davi trata de, voltando ao salmo, não pode voltar ao salmo, neste salmo curto, Davi trata de seus sentimentos, como eu houvera dito, de seus adversários e de sua fé. Veja aí no versículo 1 e 2, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Meus irmãos, vocês lembram que Deus prometeu o trono de Israel a Davi? E, no entanto, no dia da coroação, parece o dia da coroação parece cada vez mais distante. Saul age com perversidade e Deus não julga. Davi, por sua vez, age com retidão e se sente abandonado pelo Senhor. Vocês lembram que, apesar do rei Saul tentar matá-lo, como eu disse, por duas vezes Davi teve a vida de Saul em suas mãos e não matou. Quando ele estava no acampamento e outra vez na caverna de Adulão. Davi era fiel para com Saul. Porém, Saul não era fiel quanto a Davi. Enquanto um queria o bem do outro,
O outro queria o mal dele. Isso até parece como que é escrito nos nossos dias. Quantas vezes muitos de nós queremos o bem de alguém? Lutamos pelo bem desse alguém. Mas parece que esse alguém só quer o mal contra nós. Sem dúvida, meu irmão, Davi está perturbado com as atitudes do inimigo, mas sua maior preocupação é com as atitudes que o Senhor não está tomando. Vocês notam que a palavra até quando? O versículo ele diz, olha, ele começa o capítulo, né? O salmo, até quando, Senhor? Depois ele repete, até quando? Depois, versículo 2, até quando? Então, Davi é como se ele tivesse... Ele não estava vendo Deus agir na vida dele. Ele pensava assim. Que Davi não estava... Que Deus não estava operando na vida dele. Contudo, é perfeitamente válido que ele faça essa pergunta com o coração que ele tinha diante de Deus. Mas nós vemos também, meus irmãos, que os santos também vai fazer essa pergunta. Quantos de nós já não tivemos diante de problemas e aí nós perguntamos, Senhor, até quando? Até quando vai durar, Senhor, essa enfermidade? Senhor, até quando vai durar eu vou ter que aguentar essa situação? Até quando, Senhor? Você já fez essa pergunta a você? Já? Eu já. Muitas vezes. Já me perguntei isso. Quando eu quebrei minha perna, e aí fiz uma cirurgia, não ficou bom. Aí fiz a segunda cirurgia, deu problema. E aí eu tive que fazer a terceira cirurgia. E eu me perguntava, Senhor, até quando? Até quando? E não obstante isso, meus irmãos, por 5 anos eu convivi com dores terríveis na minha perna. Dores que eu tomava, quem conhece medicina, como a doutora aqui, medicação, eu tomava Tramal de 100 miligramas e não passava a dor. Tramal se toma, doente de câncer toma Tramal. Pós-operatório toma Tramal. E eu tinha que fazer, porque o Tramal era muito forte, eu tinha que fazer um jogo entre Tramal, Paco e outros. Paco é morfina. Eu por 5 anos convivi com isso. Minha esposa está aqui e ela sabe disso. Minha família. Quantas vezes eu não chorei, mas chorar. De dor, me perguntava, até quando? Mas no dia 16 de junho de 2021, Deus disse, até hoje. Abra, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 6. E vejam o versículo de número 10. Seis, 10. Versículo 9 também, ele diz assim, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, o quê? 6:10. Até quando, ó soberano Senhor, quanto santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Quando estamos passando por dificuldades e oramos pedindo socorro, mas não recebemos, nossa tendência é nos sentirmos abandonados.
Para Davi, Deus o está ignorando. E essa alienação é definitiva e completa. Além disso, sendo que Deus está escondendo o seu rosto dele, em vez de fazê-lo resplandecer sobre ele. Contemplar a face de Deus pela fé e ver sua glória sempre foi um grande estímulo para Davi. Mas nesse momento, parece que ele foi abandonado. Você já se sentiu assim? Já. Se não se sentiu, não é se vai se sentir. É quando vai se sentir. Quando você perde alguém da sua família. Alguém que você ama. Quando alguém da sua família está muito doente, sob uma cama, e você tem que lidar com um processo muito doloroso de perda. Sabe aquele dia que dia a dia você vê naquela pessoa? Dia a dia. E você ora, e você busca. E parece que, como diz o Salmo em outro lugar, parece que os céus são de bronze e a terra de ferro. Sabe? É isso que estava passando por Davi. É esse sentimento. Meus irmãos, uma das coisas que mais nos deixam desnorteados são os nossos próprios sentimentos. Porque nós não podemos fugir dele. Está dentro de nós, está na nossa cabeça, está no nosso coração. Quando você correr, ele vai junto com você. Se você não tiver a quem recorrer, se você não tiver alguém que lhe escute, aí é que o problema fica maior. Mas é por isso que Davi está aqui perguntando. Até quando, Senhor? Para Davi, aos olhos de Davi, Deus tinha o abandonado. Sentindo como se não houvesse sido entregue à própria sorte, Davi tenta imaginar várias formas de vencer o inimigo. Ele diz no versículo 2, olha, ele diz, versículo 2, relutando dentro da minha alma. Não é? Ele diz, olha, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Relutar é um conflito, é uma luta. Ele estava tentando, ele se sente abandonado por Deus, e aí ele começa a... Como é que eu posso resolver essa situação? Onde foi que eu errei? Como é que eu posso fazer? Já que ninguém, parece que Deus não me ouve, como é que eu posso então? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Ele reluta. Nós, muitas vezes, irmãos, como sentimos numa situação dessa, perdidos em sentimentos sombrios, sentimentos que nos cegam, que travam a nossa inteligência, nós começamos a relutar com nós mesmos, com o nosso interior. Mas, ao que parece, nenhuma dessas ideias o satisfaz. Ele tem uma ideia, não, essa não vai dar certo. E a gente, às vezes, eu faço isso, não dá certo, eu faço aquilo, não dá certo. Crer é viver sem tramar. Crer é viver sem tramar. Aquele que crê espera em quem? Porque o justo... Amém. Não é? É não depender das próprias experiências e aptidões, nem tentar criar os próprios planos. Abra um Provérbios, por favor, Provérbios 3, 5 e 6. Um pouquinho depois, né? Provérbios 3. Versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no quê? Reconhece em todos os teus... E ele
Mas a gente vacila, né? Infelizmente, a gente não lembra dessas coisas, né? Quando a gente se vê acossado pela situação, a tendência é sempre dizer o quê? Até, não é? E relutar dentro de nós. O céu pode estar repleto de nuvens de tempestade, meus irmãos, que esconde o sol, mas continua brilhando do outro lado das nuvens. É perigoso nos entregarmos aos nossos sentimentos, pois são enganosos e instáveis, como diz Jeremias, capítulo 17, verso 9. Ao saber que Simeão havia sido deixado como refém no Egito, Jacó entregou os pontos e declarou que tudo conspirava contra ele. Gênesis 42, 36. Aí eu acho graça, porque minha esposa já escutou muitas vezes eu dizer: parece que o mundo conspira contra mim. Né? Parece que tudo vai de encontro. Né? Na hora de que você tem que fazer uma coisa, alguém chama você. Né? Tem dia que parece que você acha que está tudo indo contra você. Parece que o mundo está revoltado contra você. Não é isso? Rapaz, o que aconteceu? Por quê? Meu Deus, eu vou parar aqui, vou botar meu jeito no chão, vou orar, porque alguma coisa está acontecendo. Não é? E aqui eu lembro um irmão que já fez parte daqui, que fez seminário comigo, né? Shampoo. O mais antigo conhece Shampoo. E aí, quando aconteceu uma coisa no seminário de não funcionar um data show, não funcionar uma aula, um negócio, aí ele dizia: o inimigo está irado. Era o que ele dizia. E a gente muitas vezes acha que isso está acontecendo, né? Mas acontece que, na verdade, quando isso aconteceu com Jacó, quando o filho dele ficou lá, o Benjamim, vocês lembram, né? Que José disse o quê? Ele ainda não se deu a conhecer os irmãos, disse: deixa o filho mais novo aqui e vocês voltam para o pai de vocês. E aí, quando José soube disso, aí se desesperou, né? O José não, o Jacó. Se desesperou. Se é para morrer, eu vou morrer. Mas, na realidade, naquela situação, Deus estava mudando a sorte de toda a família de Jacó. 70 pessoas, 70 almas, diz o texto, que subiram até o Egito. Muitas vezes que nós chegamos no fim do poço, é o momento em que Deus começa a mudar a nossa sorte. Não é? Ao mesmo tempo, no entanto, devemos estar cientes de que os nossos sentimentos são enganosos e de como Deus é maior que o nosso coração. 1 de João 3,20. 1 de João. É aí, bem perto do Apocalipse, né? 1 de João 3,20. Agora não desmarca lá o salmo não, viu? Aí volta para lá. Ele diz, 1 de João 3,20. Ele diz: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus, do que o nosso, e conhece todas as coisas. E podemos elevar acima das tempestades emocionais da vida. Davi aprendeu a substituir a pergunta: até quando, Senhor? Pela declaração: nas tuas mãos estão os meus dias. Salmo 31:15. Notou a diferença? Até quando? E aí ele passa, ele modifica. Ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Trata-se de uma lição que todos nós cristãos devemos aprender, irmãos. Quando nós passarmos por essas guerras emocionais. Todos passam por guerras emocionais. Você que é novinho aqui, ó, que está aqui hoje, que não passou. Você acha que é bem jovem, né? Os jovens que estavam aqui. Você quando vê as meninas, por exemplo, quando vê uma espinha no rosto, acha que isso é problema?
Vocês acham que isso é problema, é? Esperem. 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 Meus irmãos, nós agora vamos falar sobre o perigo externo, sobre os adversários que Davi está enfrentando. Está no versículo 3 e 4. Voltando para lá, versículo 3 e 4. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor. E aí você vê que o Senhor aí está em caixa alta, né? Yohu, né? Yahvé, Javé, Jeová, não é? Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. É bom ter paz interior, mas também é preciso ter proteção ao redor. Por isso Davi ora ao Senhor e faz 3 pedidos. O primeiro é: atenta para mim, olha para mim, Senhor, olha para mim. Deus, olha para mim. Uma súplica para que o Senhor olhe para seu servo e o examine. Para Davi parece que Deus escondeu dele sua face. E o desejo do rei é que o Senhor volte sua face para ele novamente. Seu segundo pedido é para que o Senhor responda e envie algum tipo de encorajamento. Davi sente que foi abandonado e que suas orações não estão surtindo efeito algum. Ele diz: ilumina-me os olhos. Quando nós estamos diante de uma situação muito difícil, quando nós estamos diante de uma situação que nós não conseguimos resolvê-la, o que acontece é que nós como que cegamos. Nós não conseguimos enxergar a saída. E por isso, nessa situação, Davi diz isso: Senhor, ilumina-me os olhos. Deus, me mostra uma saída. E esse é o terceiro pedido, referindo-se não apenas ao esclarecimento espiritual, mas também à vitalidade e às forças físicas emocionais. Você sabe que o sentimento, ele causa dores físicas, né? E essas dores físicas, muitas vezes, elas são mais graves e mais dolorosas do que as dores físicas, eu digo, as dores sentimental e emocional. São mais dolorosas do que a própria dor física. Porque com a dor física, você pode tomar algum tipo de medicamento e ele vai passar. Mas a dor emocional, ela não passa. Não adianta você tomar tarja preta não, viu? Não adianta. É por isso que hoje em dia, muitos casos, né? Outros casos não, outros casos é questão física mesmo, mas muitos casos é que nós vemos os consultórios de psicologia, de psiquiatria lotados. São pessoas com dores emocionais mal resolvidas. Não é? E então, o nosso sistema, o nosso corpo, ele começa, então, a desenvolver uma coisa chamada doenças psicossomáticas. Um médico, você vai fazer um exame, o médico olha para o exame e diz: não tem nada não. Tá bom, senhor, está melhor do que eu. O médico vai olhar e diz: rapaz, teus exames aqui tá um menino de 18 anos. Mas você se sente o quê? Cansado. Você se sente esgotado. Você não consegue fazer nada. Por quê? Porque as dores emocionais são os maiores ladrões, são os maiores ladrões, né, de energia. Ela rouba suas energias. Eu costumo dizer o seguinte, talvez porque eu tenho problema sério de crônico de insônia. Você pode passar o dia todo quebrando pedra debaixo do sol quente. À noite você toma um banho, janta e dorme. No outro dia você está pronto para quebrar pedra de novo. Mas passa uma noite todinha com insônia, assistindo televisão.
rolando na cama, feito peixe na frigideira. No outro dia você não consegue fazer nada. Você está sem energia, sua memória foi para o espaço e você não consegue fazer nada. Meus irmãos, como é fácil desanimar quando a mente e o corpo estão cansados. Talvez Davi estivesse doente e sua vida estivesse em perigo. Como ele mostra o versículo 3, né? O versículo 7, 5, do capítulo 7, digo capítulo, mas não é Salmo. Salmo não tem capítulo, irmão. Salmo tem salmos. O 7, 5 diz o seguinte: persiga, Salmo 7, 5. Ele diz assim: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe o chão e a minha vida e arraste no pó a minha glória. Quer dizer, a pessoa está totalmente destruída. Totalmente destruída. O que seria do trono de Davi, do trono de Israel, se ele morresse? Aí Davi começa a perguntar agora: o que será do trono de Israel? O que é que vai acontecer com Israel se eu morrer? Se Saul me matar? E a gente pensa: o que vai ser da minha família se eu morrer? O que vai ser dos meus filhos? Certa vez, eu sofri um acidente, jogando futebol, eu sofri uma queda e bati com a parte de trás da cabeça. Tive convulsão. Como diz o outro, faltou som e imagem na hora. Na hora que eu só tinha 2 filhos na época, os 2 mais velhos. E na hora que eu estava perdendo sentido, eu só lembrei de 2 coisas. Meu Deus, estou morrendo, meus filhos. Questão segundos assim. Para você ver o quanto a família, os filhos é importante para a gente. Só precisa essas 2 coisas. A vista fechando, meu filho. Estou morrendo. Meu Deus, estou morrendo. Meus filhos. Só deu tempo de pensar isso. Ainda que Davi estivesse preocupado com as suas necessidades pessoais, sua preocupação maior era com a glória de Deus. Como nós vemos no versículo 4. Voltando 13, 4. Ele diz: para que não digam o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Afinal, Deus escolhera Davi e ordenara a Samuel que ungisse rei, e se Davi fracassasse, o nome de Deus seria ridicularizado. Não deu ao inimigo a alegria de me ver derrotado, ele pensava. Pede ao Senhor. O verbo vacilar, do versículo 4, significa oscilar, perturbar-se, cambalear, estremecer. Se Davi começasse a vacilar, o povo fiel da terra pensaria que Deus não era capaz de cumprir suas promessas. Quando um crente começa a vacilar, a sua família começa a olhar. E pode ser porque, por causa da vacilo ser, e você é identificado como crente, ou seus amigos, outras pessoas mais fracas que você na fé, comecem a vacilar também. Vocês lembram do Salmo 73? O que é que o salmista Asaf diz? Quase meus pés resvalaram. Mas ele disse que não falou isso, ele não externou. Por quê? Para não fazer que outros fossem com ele. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Quando nós tivermos esses dramas, tivermos esses embates, a gente deve falar com a pessoa, no caso, sua esposa ou seu esposo, ou uma pessoa madura na fé, mas cuidado para não externar, não deixar que as pessoas que estão ao redor, que são inexperientes na fé, até aquelas que não têm fé, né? E filhos pequenos, para que isso não passe para elas. Para elas não pensarem, isso é fraqueza nossa, mas para que elas não pensem que isso é uma fraqueza de Deus. Que Deus não é fraco, de jeito nenhum. E para nós encerrarmos, irmãos, a perspectiva do alto. Davi agora ele muda. Ele primeiro ele se concentra em si mesmo, nos seus sentimentos. Ele reluta com os seus sentimentos. Ele vê que não tem como ele resolver aquela situação. E agora Davi começa. Depois Davi
olha para fora e ele se depara com os adversários dele. E o adversário dele é grande, é o rei, e uma nação que está contra ele. E agora o que é que Davi faz? Ele agora para, ele deixa de olhar para si, olha para os outros, também não tem jeito, e aí ele começa a olhar da forma correta. Ele começa a olhar para onde? Para cima. Veja o versículo 5, versículo 6, ele diz: no tocante a mim, confio na tua, regozijes o meu coração em tua, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito. Entenderam a mudança? Olhou para dentro, olhou para fora, mas a solução estava onde? Estava em cima. A expressão no tocante a mim indica uma transição do medo para a fé, do questionamento para a convicção das promessas de Deus, da convicção das promessas de Deus. Os inimigos que se regozijem em sua falsa segurança. Davi exultará no Senhor seu Deus. Os sentimentos de Davi passaram por altos e baixos, mas Deus ainda está assentado em seu trono e seu caráter não mudou. A misericórdia de Deus, seu amor inabalável, é tudo que Davi precisa, pois este jamais falhará. O povo de Deus não vive de explicações, mas sim de promessas, tão imutáveis quanto o caráter de Deus. O que é que Jesus diz lá em Mateus 9, 29? Olha aí. Mateus 9, 29. É a cura dos dois cegos. Qual é a resposta que Jesus diz para eles? Faça-se conforme vossa fé. A confiança no Senhor conduz ao regozijo no Senhor e em sua salvação. Aquele que confia no Senhor, Deus não, como diz um famoso pregador, Deus nunca prometeu nos livrar das tribulações, mas nas tribulações. O nosso Senhor Jesus Cristo diz: no mundo, mas tende bom ânimo. Porque Jesus olhava para o Pai. Davi declara que Deus, em sua graça, tem tratado seu povo com generosidade, porquanto me tem feito muito bem. Ele diz lá no Salmo 103, 2, no Salmo 116, 7, no Salmo 119, 17, e no Salmo 142, verso 7. Não vamos olhar aqui, porque já o tempo. Meus irmãos, para concluir, o que nós aprendemos desse Salmo? O que nós podemos deixar? As circunstâncias de Davi não mudaram. Ele continuou sendo perseguido, até o dia que Deus deu a vitória a ele. Mas Deus transformou quando Davi parou de olhar para seus sentimentos, seus adversários, e pela fé começou a olhar para onde? Para Deus. Quando nos encontrarmos em situações parecidas, com sentimentos magoados, feridos, quando sentirmos feridos pelas pessoas, feridos até muitas vezes por nós mesmos, quando as nossas dores emocionais foram mais fortes que as nossas próprias forças, quando os nossos olhos não enxergarem saída, é porque você está olhando para dentro de você. Você está olhando para os outros, mas você está esquecendo de olhar para onde? Para Deus. Amém? Que Deus nessa manhã possa nos mostrar a sua boa e poderosa mão. Que Deus abençoe os irmãos.